Nesta apresentação, vamos ficar a conhecer um pouco melhor o cortisol de barriga branca. Concretamente, vamos aprender o que é o cortisol de barriga branca, como se identifica e onde pode ser visto. Os cortisóis pertencem à ordem dos pteroclidiformes. Esta ordem reúne um total de 16 espécies em todo o mundo e que se encontram assim distribuídas: 13 espécies em África, 9 espécies na Ásia e 2 espécies na Europa. O total destes valores é superior a 16, uma vez que algumas destas espécies ocorrem em mais de um continente. As 2 espécies presentes na Europa são o cortisol de barriga preta, de nome científico Pterocoles orientalis, e o cortisol de barriga branca, Pterocoles alcata. É sobre este último que vamos falar nesta apresentação. O cortisol de barriga branca é, pois, uma ave pertencente à ordem dos pteroclidiformes. Esta espécie apresenta um comprimento entre 28 e 32 cm, excluindo a cauda. Tem, pois, uma dimensão aproximadamente igual à de uma rola turca. Em termos de envergadura, apresenta uma dimensão de 55 a 63 cm. As características identificativas mais importantes são, por um lado, a barriga branca, sendo esta a característica que dá o nome à ave; por outro lado, o peito vermelho, sendo este um pormenor que ajuda a confirmar a identificação. Finalmente, refira-se também a cauda comprida, tendo esta um comprimento que varia entre 2 e 10 cm. Nesta imagem vemos um cortisol de barriga branca pousado. E aqui é possível observar várias características identificativas. Em primeiro lugar, a barriga branca, que já foi referida. Depois, as faces amarelas, que nesta imagem se podem ver bastante bem. Em terceiro lugar, o peito vermelho. E, finalmente, a presença das bandas pretas entre a garganta e o peito. O número de bandas ajuda-nos a determinar o sexo da ave, uma vez que o macho tem apenas uma banda preta e a fêmea tem 2 bandas. No caso da ave que está presente na imagem, trata-se de uma fêmea, uma vez que tem 2 bandas pretas. Vamos então verificar as várias características. Temos, por um lado, a barriga branca, que é bem visível nesta ave, as faces amarelas, o peito vermelho e, finalmente, as 2 bandas no peito, que nos confirmam que se trata de uma fêmea. Vejamos agora como é feita a identificação em voo. Quando em voo é mais difícil ver todos os pormenores. Ainda assim, o aspecto que mais salta à vista é, novamente, a barriga branca. Por outro lado, em voo destaca-se bem a cauda comprida. Podemos ver nestas imagens um macho e uma fêmea. Em ambos os casos é possível ver a cauda comprida e também a barriga branca. Destaque-se ainda o facto de a ave da esquerda ter apenas um colar preto entre a garganta e o peito, ao passo que a ave da direita tem 2 linhas pretas. Isto significa que a ave da esquerda é um macho e a ave da direita é uma fêmea. Vejamos agora qual é a área de distribuição deste cortisol. Considerando a Europa e as áreas que lhe são próximas, podemos identificar 4 áreas principais de ocorrência desta espécie. Em primeiro lugar, a Península Ibérica. Depois, o sul de França, numa zona conhecida como Lacroix. Em terceiro lugar, o norte de África. E, finalmente, o Médio Oriente. Olhando para o mapa, podemos identificar estas 4 zonas. Temos então o núcleo da Península Ibérica, o núcleo isolado, que é um núcleo muito pequeno no sul de França, na zona designada Lacroix, que fica perto da Camargue, não muito longe da cidade de Arles. Em terceiro lugar, o núcleo bastante extenso do norte da África. E, finalmente, o núcleo do Médio Oriente, que entra marginalmente no sul da Turquia, junto à fronteira com a Síria. Olhando para os países para os quais dispomos de dados,
podemos verificar que há diferenças populacionais muito importantes entre os vários países. Assim, a população de Portugal é extremamente reduzida, contando entre 0 e 6 casais, ao passo que a de Espanha é a mais numerosa, tendo uma dimensão estimada entre 10 mil e 20 mil casais. Já a população de França é relativamente reduzida, contando entre 115 e 180 casais, ao passo que a população da Turquia está estimada entre 50 a 500 casais. Esta última é apenas uma população marginal pertencente a um núcleo mais vasto que se estende pela Síria e por outros países da região. No que diz respeito à população portuguesa, as informações existentes permitem-nos caracterizar a sua situação em mais detalhe. O estatuto de ameaça desta espécie, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados, é criticamente em perigo. Este estatuto é habitualmente atribuído a espécies com uma população muito reduzida e que estão em risco iminente de se extinguirem do território nacional. A dimensão da população foi estimada, segundo a organização BirdLife International, em 0 a 6 casais. Posteriormente, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, foi atribuída uma estimativa de 3 a 6 casais. A população nacional está concentrada numa única região, que é na parte oriental da Beira Baixa. Neste mapa assinala-se a área de ocorrência do cortiçol de barriga branca em Portugal. Como já foi referido, ocorre unicamente na parte oriental da província da Beira Baixa. A população é muito reduzida e pensa-se que no passado esta espécie terá tido uma distribuição bastante mais alargada e que terá havido populações desde Trás-os-Montes até ao Alentejo. No entanto, a informação existente é muito escassa e por isso não se sabe muito bem de que forma evoluiu a população em Portugal.